Os repiques aqui em São João, você não existe em qualquer lugar. Nem no Brasil, acho que nem muito menos na América ou em qualquer lugar da Europa. Porque você vê que cada repique tem um nome, cada repique tem um ritmo, tem uma finalidade. São João é uma cidade muito diferente das outras cidades coloniais. Se ela sempre foi uma cidade progressista, e sempre ligou menos da questão do patrimônio material, ela sempre foi muito apegada na sua tradição religiosa e no patrimônio material. Isso aqui vai ficar eterno, né? Porque é muito forte. Porque ela acompanha não só na liturgia, mas acompanha também na paraliturgia, que são as manifestações das procissões, né, fora da igreja. Todos os sinos acompanham também lá fora. Eu sou positivo porque vejo as torres lotadas, né? Então é um fenômeno, inclusive, antropológico, sociológico, a ser perguntado, né? Porque eu aqui estou falando do que eu percebo, né? Mas talvez as pessoas de hoje podem dar uma explicação por que eles continuam numa coisa tão antiga que já acabou, né? Os sinos estão sendo mecanizados praticamente no mundo todo e aqui resiste, né? Eu tenho a impressão que, sob o ponto de vista da tradição, os sinos foi a primeira música religiosa. Isso eu estou falando no mundo inteiro. O que acontece nas torres das igrejas de São João del Rei é único e impressionante. Homens e meninos se equilibram sobre o peitoral das janelas, sobre os telhados, dominam as alturas para tirar o som dos sinos e fazer reverberar sobre a cidade o recado da igreja. Uma tradição de 300 anos, feita com tal qualidade que foi reconhecida desde o início. Essa diferenciação ela já é notada, né? Desde o século XIX. O próprio Richard Burton, quando chega em São João, que é um viajante inglês, né? Ele faz questão de anotar que em São João del Rei ouviu os toques dos sinos de Oxford. E ele já fala em repique e dobre. Ao longo do século XIX, muita gente vai falar sobre sinos em São João, até surgir essa máxima do século XX, cidade onde os sinos falam, né? Mas é no quarto fim de semana da Quaresma, durante a festa de Passos, que o rito católico revela mais que o recado litúrgico. É tempo de combate dos sinos, quando os sineiros da Catedral, do Carmo e de São Francisco disputam quem revira por mais tempo, deixando evidente o prazer do sineiro na torre. Uma relação que começa quase sempre na infância. A gente não era recrutado, né? Era atraído pela essa linguagem dos sinos de São João del Rei, né? Ninguém é imposto para vir aqui. Você é atraído pelos sinos de São João del Rei. Eu estudei ali no João dos Santos, daqui dá para ver as janelas. Ali no quarto ano eu estudava na frente das janelas ali, que a minha professora era a dona Zenite. E eu sentava próximo à janela e o sino dos passos dobrando aqui, às vezes tinha algum enterro de alguma coisa, e eu ficava olhando para fora e aquilo eu me sentia atraído. E a professora Zenite toda hora me chamava a atenção. Agora eu não lembro se ela chegou a me mudar de carteira e ir para o lado de lá, mas que eu lembro que ela vivia me chamando a atenção, ela me chamava e eu tornava a olhar para ver o sino. Quer dizer, você se sentia atraído. O sonilto, realmente, ele lecionava todas as pessoas que iam subir, né? E os que não ajudavam ele durante o ano, ele barrava lá embaixo. Então, eu não sei, eu tinha 11, primeira vez que eu subi, eu tinha 11 anos, ele me deixou subir. Então, e aqui eu comecei primeiro a observar, né? Eu comecei a observar. E como que eu já disse, a gente ia para lá, não tinha que ficar aqui não, porque aqui era dos craques, que já estavam tarimbados no Recife. Então eu ia para a torre de lá, da Torre dos Passos, da Boa Morte. É lá que a gente, como se diz, a gente atirava assim para repicar, né? Tinha coragem para repicar. Então eles ensinavam, né? Os que estavam aqui, a gente observava primeiro, né? Antes tinha a introdução dos repiques, cada um dava a sua introdução. Aí, na hora que começava o repique, aí batia, cada um dava uma badalada e sabia a sequência.
Newton Batista Lopes era o sineiro titular quando Paulo chegou à Torre da Catedral na década de 1960. Ele era uma pessoa, só da presença dele impunha respeito, né? Então, os que ajudavam ele o ano inteiro subiam, mas aqueles que vinham só para aproveitar nós, ele punha a chave na barriga do rapaz ali e não deixava subir. Aí aqui era aquele, não subia devagar, não, subia às pressas, em velocidade, né? Era um menino de 12, 13, 14 anos, né? Tinha 11 filhos. E a turma se reunia aqui na porta da sacristia dos Passos, aqui, nessa porta mais próxima aqui do lado. E esperando o Sonilton. E aquilo era uma emoção, na hora que ele vinha com aquele tamanquinho dele, né? O Sonilton, inclusive, era o filho mais novo do Sr. João Rizinga, que era o anterior a ele, o pai dele, né? De uma geração de cineiro, né? E aí, inclusive, eles detêm como os criadores, né, dos toques de sino aqui de São João del Rei, né? Ele vinha com aquela chave da torre, uma chave comprida, batendo. É aquela figura tradicional, característica dele, vinha assim, batendo a chave pela parede. E chegava a turma aqui na porta. O mais importante desses primeiros sineiros é o seu João Rizinga, o seu João Clemente Fernandes, porque aí é uma figura importante, porque se o Padre Almira notou que ele ficou de sineiro na matriz, e a matriz sempre foi o lugar da formação, do centro da religiosidade, de 1903 até 1953, 50 anos de sineiro, e ele herdou o cargo do avô e do pai, você imagina a importância dele na formação do código. E ele teve 2 filhos, né, que foram grandes sineiros e grandes ritmistas. O seu Henrique Clemente Fernandes, que morava ali no Lar da Cruz e que também trabalhou muito na matriz, era também da ritmista dos jazz que existiram em São João, e o seu Newton Batista Lopes, é um irmão mas com sobrenome diferente, porque a mulher do seu João era Batista Lopes, irmã do maestro Batista Lopes. E que foi sineiro na matriz também, depois que o seu João morreu, que o seu Henrique já era gráfico, ele era o irmão, o seu Henrique era o mais velho e o seu Newton era o mais novo. Com o seu João Rizinga, o seu João Rizinga era muito rigoroso. Quando ele morreu em 53, o seu João Rizinga, eu nasci em 54, o seu João Rizinga morreu em 53. Quer dizer, o que eu sei dele, que me contaram posteriormente, ele era muito rigoroso. Quer dizer, eu escutei muito disso também foi através do Luiz D'Angelo. E aí, se errasse um repique aqui, descia da torre à base de tamancada. Seu Newton, o filho caçula e herdeiro da função de seu João Rizinga, também era rigoroso, mas à sua maneira. O único jeito do Sr. Milton chamar, que eu tenho lembrança do Sr. Milton chamar a atenção da gente, ele fazia a cara ruim. Só dele fazer assim, todo mundo tremia nas bases. Então, quando tinha algum repique errado, que dava aqui um fora na sequência, no ritmo, ou um badalar errado, eu olhava para cá do Sr. Newton, ele estava fazendo cara ruim para o cara que estava... Então, esse é o modo dele chamar a atenção. E era um respeito. O Sr. Milton, ele falava baixo, tinha uma voz baixa, ele nunca levantou voz para ninguém, uma pessoa muito calada. Então, só a postura dele, ele impunha respeito aqui dentro da torre, sabe? Na hora da procissão, da saída das principais procissões, o Sr. Newton, ele se posicionava ali no pedestal com o tamanco, aquele tamanco inseparável dele. Ele posicionava naquele pedestal ali e andava por trás da cruz até na beirada para dar sinal. Os dois aqui de cá e o representante da torre de lá ficavam olhando para o Sr. Newton. Ele dava o sinal a hora que tinha que começar a revirar os 2 sinos. Então ele chegava um pouquinho assim para ver a hora que a imagem saía. Sim. Ou então o palio do Santíssimo Sacramento, no caso da procissão do Domingo da Ressurreição. Aí ele fazia assim e tal. E outra coisa, aí começava a reviração, né? Do alto das torres, Paulo pôde testemunhar a performance de personagens lendários na arte de tocar sinos em São João del Rei. Aquela turma boa mesmo era o José Neves, o Raimundo Neves, o Marquinho Boca de Velho, o Zé Maria Apolinário, o irmão dele, o Marco Antônio Apolinário, conhecido como Maco Maco, o Cubu. Mas o Cubu, ele só vinha aqui, era um chapa de caminhão, mas é um homem extremamente forte. Ele vinha aqui só em 2 ocasiões especiais, para revirar o sino dos passos junto com o Zé Maria. E era a festa dos passos e na Aleluia, sabe, na Semana Santa, na procissão que saía às 4 horas da tarde.
Então a gente dividia a turma, tinha uma turma que ficava aqui e eu gostava de ir lá para a turma dos Passos. E prova disso, que o que me fez entrar para a Irmandade dos Passos em 1965 foi por causa do sino dos Passos. E aqui ficava o irmão do Zé Maria, né? Quer dizer, na hora que entrava, o cubu sempre era à esquerda, o Zé Maria à direita. O sino chegava, eu já observei o sino dos Passos dar uma pancada de tanta velocidade. O Zé Maria era um cara extremamente forte e espadaúdo, muito forte, sabe? Ele era imenso mesmo. Ele pegava de cá e o cubu de lá. Na hora que eles saíam, que eles cansavam, eles ficavam toda a vida, né, revirando, não cansava fácil. Na hora que eles saíam, que a próxima dupla que ia entrar, levava a coice do sino, não conseguia. Tinha que esperar o sino dar umas 5 dobradas para diminuir a velocidade. Porque era uma coisa impressionante, era a dupla que... era a dupla que mais revirava o sino dos Passos aqui em São João. Existem pessoas duplas aí que reviram, que eu vou te contar maravilhosamente bem. Mas Zé Maria, Apolinário e Cubu, eu não sei o nome dele, eu conheci como Cubu. Eles eram insubstituíveis naquela época e foram invencíveis até, para mim, não tem como. Eles tinham cadência, porque você pode botar o Arnold Schwarzenegger aqui para revirar, quem não consegue, porque não é só força. Você, no momento que você entra, você tem que ter uma cadência com o corpo, sabe? E um ritmo junto com o companheiro aqui, porque se não tiver a mesma cadência, um atrapalha o outro. Então tem que ter a mesma cadência. Isso que é importante, né? Com puxada e empurrada com o ombro, né? Os nossos sinos são contrapesados. Isso não existe no Brasil, né? Contrapesados, ou seja, o sino é feito para dobrar em 360 graus, sem que o sineiro precisa fazer muita força. Então ele tem chumbo, né, na parte de cima do corpo, como a gente chama aqui, o contrapeso, como aparece de nome geral, o castelo, né, às vezes em alguma literatura. Ele é feito então para dobrar, né, e isso eu acho que torna a atividade menos braçal e mais prazerosa. Eu acho que esse é um fato importante. Eu tenho a impressão que isso foi herdado da Espanha. O único lugar que eu conheço que existe sino de volteio é na Espanha. Agora, não foi possível ainda saber por que São João del Rei adotou esse modelo, porque o modelo português que existe no Brasil inteiro, ele é um sino, inclusive, para dobrar com 2 garfos. Os nossos sinos só tem um garfo é onde pendura a corda. Todos os outros sinos eles têm 2 e geralmente o garfo é baixo, ou seja, o sino é feito apenas para balançar, que é o modelo português, praticamente do Brasil inteiro colonial, e ele não existe. E outra coisa também que é de se notar, nenhuma cidade cuidou tanto dos contrapesos, né, do desenho dos contrapesos, né? Os contrapesos foram feitos por pessoas muito especializadas para fazer uma beleza entre o sino e a parte de madeira, né, mantendo um padrão, então que mostra um carinho muito especial por isso. Por isso, o professor recomenda que outras cidades tenham muito cuidado ao tentar copiar o modo de tocar sinos em São João del Rei. Tem um tanto de gente aí tentando tocar sino igualzinho em São João del Rei, o que eu acho que não é por aí. Cada lugar deve tocar o sino de acordo com a sua tradição. Lá nas Mercês, em Tiradentes mesmo, racharam o sino das Mercês lá porque tentaram tocar o sino igualzinho em São João del Rei. Então, você não pode fazer isso. Você tem a tipologia do sino, ela tem um tipo de toque. Os repiques, sim, eles podem ser adaptados, mas dobre, inclusive, é até perigoso. Então, assim, essa exposição da mídia também é algo que eu acho que também não aqui para a nossa cultura, porque nós estamos aqui com uma cultura sólida, mas acaba influenciando uma outra cultura de outros lugares, que eu não acho que elas devem copiar, elas devem tentar resgatar a cultura deles e respeitar a tradição e o próprio modelo do sino deles, né, do que tentar... E São João caiu na moda essa coisa de sino, né? Então fica muita gente querendo imitar a sino de São João, eu não acho que é por aí, não. É uma coisa difícil de explicar, viu? Porque, de uma certa maneira, eu acho que nas cidades barrocas de Minas há repiques de sino. Mas o requinte dos repiques, como tem em São João del Rei, não é fácil você encontrar, não, né? Isso foi passando de geração para geração. E foi por isso que permaneceu, né? Claro que muitos toques de sino foram suprimidos, né? Hoje você tem alguns toques, quer dizer, os fúnebres de enterros, você tem os festivos, né, que são os de comemorações litúrgicas,
de uma certa maneira, e também os de aviso de visitas de magistrados e autoridades eclesiásticas à cidade. Isso aí sempre, esses ainda se mantêm, né? Mas muitos outros, como os de agonia, como tinha, né, antigamente dos indivíduos que estavam em período agônico, né? Isso aí os sinos avisavam a comunidade desses, particularmente, se as pessoas adoentadas fossem, né, pertencentes às irmandades daquela igreja. Uma das manobras mais arriscadas e disputadas na torre é catar o sino, pegar aquela tonelada de bronze no ar para impedir que ele continue a revirar. Catar de meia é pegar o sino com meia badalada, sem deixá-lo tocar na bacia. O macu-macu, eu queria tecer um comentário sobre o macu-macu. Não tem. Hoje, para catar o sino, o macu-macu, para começar, ele tinha 1,90 m de altura. Na hora que ele saía com o sino, aqui está a bacia, na hora que ele saía, ele ficava em 1,90 m. Na hora que ele fazia, essa parte do corpo que vinha atrás dele, colava aqui, ficava paralelo com ele. Então ele sabia que o garfo estava aqui, então ele chegava um pouco para lá para o garfo não empurrar ele. Ele ficava quase, o sino fazia isso, paralelo, ele ficava, 1,90 m tinha que acontecer, mas era uma coisa absurda na hora. E depois, na hora que ele puxava para dentro, ele não precisava dar tanta força no sino, né? Outro expert na arte de catar o sino era Tadeu. E o Tadeu era assim, ele chegava, ele queria catar, ele era extremamente, ele tinha o quê? Ele tinha 16 ou 17 anos. E ele catava o sino, levava lá fora, ainda brincava. Hoje ele é chefe de capoeira em Belo Horizonte, né? Ele jogava a perna lá fora para tocar com a perna esquerda a bacia do sino lá fora, sabe? É uma loucura. Ainda bem que o Sonilton não vinha, né? Que ele ficava mais aqui na torre, que essa aqui é a torre principal, né? Era disputa, né? Quem catava de meia, de um, de dois. Então era o orgulho do sineiro catar o sino de meia. Então já veio. Quando eu cheguei em 65 já existia isso. Quer dizer, era um orgulho para ele, né? Quem conseguia catar de meia e ainda por cima calado, porque na hora que ele puxava o sino, ele colava o badalo sem deixar bater. Quer dizer, que na hora que o pessoal lá embaixo viu o sino, já estava posto para dobrar, ele já começava a dobrar. Não ficava aquele negócio de catar, batendo o sino, até levantar o corpo, né? Então era assim. Então era isso, a turma aqui era muito boa, eu tenho saudade da turma aqui, é muito unida. O tipo físico acaba determinando muitas vezes o lugar do sineiro na torre. Assim, aqui na torre tinha a parte dos que repicavam, que eram as pessoas mais franzinas, que eram o Murilo Neves, o Zezé Neves, né? Que esses não catavam e não dobravam, às vezes davam uma puxadinha assim, mas não é. Agora os mais parrudão, os fortes, né? Esses eram dedicados mais aos catar os sinos e dobrar os sinos, né? E revirar. Mas os outros não, eles não faziam. É por isso que eles desenvolveram impressionante a qualidade. Porque eles tinham maior facilidade, porque eles pertenciam à bateria das escolas. O Alex, o Murilo Neves, o Zezé Neves, era a parte dos tamborim. Então isso desenvolve uma noção de ritmo, uma coisa impressionante. E eles tinham uma grande facilidade aqui na elaboração dos repiques. Enquanto a mão direita fazia um jeito, a esquerda fazia de outro. Quer dizer, ninguém consegue, é difícil isso, você separar dentro do cérebro um sino batendo de um jeito e o da direita aqui batendo do outro. Ficava assim olhando para a parede aí, de vez em quando eu olhava para cá, olhou, mas aí ele tocando embora, né? Era assim. Ele era canhoto, hein? O Murilo, né? Canhoto. Quer dizer, ainda repicava, se a senhora morta, você sempre repica aqui. O Murilo fazia aqui, ó. Era canhoto, fazia de costas? Exatamente, tinha uns que repicavam de costas para a parede. Uma tradição que tinha aqui em São João del Rei, entre a juventude, a mocidade, de chegar ocupando um espaço nas torres para poder fazer o repique dos sinos e o dobre
dos sinos também. Mas, evidentemente, você para chegar nas torres, você já tinha que ter algum tipo de habilidade para poder fazer o repique. Então, o aprendizado era feito nos postes de ferro, que aquilo antes da CEMIG chegar aqui na cidade, né, os postes eram de ferro e eles faziam um som muito interessante, muito sonoro, como os sinos. E aí a mocidade, a juventude, né, treinava nos sinos, fazer o repique dos sinos nos postes de ferro daquela época. Era uma atividade muito mais da juventude que estava próxima de algum templo, né? Porque ali era mais fácil ele chegar até a torre, né? Então, de modo que naquela região ali, você separava os postes para cada um. Então, cada um tinha o seu poste determinado para poder fazer o aprendizado. De qualquer maneira, quando eu cheguei lá, eu já tinha tido um bom aprendizado. Isso eu tenho certeza, né? Aliás, era o objetivo da gente, ter um bom aprendizado para chegar lá e o sineiro oficial, né, permitir que você tomasse conta de um dos sinos para fazer o repique, né? Quem estava começando a aprender a repicar ia para a torre de lá, porque a torre daqui não podia errar, não. Então, quem quisesse aprender, repicava no Boa Morte e no Sino dos Passos. Aí depois, quando ficava bem, ficava para cá. Eu confesso que é igualzinho uma orquestra. Você, quando vai assistir uma orquestra, você não sabe tocar nenhum instrumento. Mas você, na hora do momento que você assiste, você percebe a afinação, a harmonia, né, tudo, aquilo você sente. O som não mudou, não. O som é o mesmo som. Inclusive, os sons são diferenciados. Há sons que são mais festivos e há sons que são mais tristes, mais trágicos, né? Como os funéreos, né? Os de enterro, por exemplo, eles são mais tristes, né? Mais lentos também, né? Os outros não, os outros festivos de procissões, de dias de santos, aí eles são mais rápidos, né? E a mesma coisa, até hoje eu sei quem está avacalhando o repique aqui em São João del Rei. Eu sinto isso porque eu vi os cobrões repicar aqui esses dois sininhos aqui, né, da linguagem perfeita que está gravada até hoje, porque era o Raimundo, não, o irmão dele, o Murilo Neves, o Zezé Neves, inclusive o Demetrio, que está aí, encontrei com ele ontem aqui, o Demetrio, que tinha o pseudônimo de Twin. Filho do Cleto Cabral. Filho do Cleto Cabral, exatamente. Então, eu observava eles repicar. Eu nunca repiquei em dois sinos. Eu nunca tive coragem. Aqui no meuzinho, o sininho, eu só conseguia tirar o tostolim ou o chains, né? Agora eles não, eles tiravam o terenteno aqui, aí o meuzinho respondia, aí aqui você tinha que ficar, e aqui no meuzinho, como é que dividia isso no cérebro? Depois aqui tinha que perguntar para as almas responder para ele, né? Porque ele perguntava, as almas respondiam e o Santíssimo entrava junto. Então era um espetáculo, eu fico vendo isso hoje, não existe em lugar nenhum na Europa, não existe lugar nenhum no mundo, eu não sei, mas a linguagem aqui é muito rica, né? A linguagem dos sinos aqui de São João del Rei é muito rica. Eu tirava a terentena só no sininho, aí depois eu ficava aí você ficava só assim, ficava só na marcação. Aí os outros, todos os sinos, você ficava só na marcação e os sinos repicando, né? Os mais de 20 repiques do repertório são outra importante característica da linguagem dos sinos de São João del Rei. Do ponto de vista do repique, tem uma pecinha aqui que só conheço aqui em São João que fez toda a diferença, que é o que chama gancho. O gancho ele é uma argola, que você já deve ter visto aí nas suas andanças, que trava o badalo do sino, que ele funciona meio como uma alavanca, né? Ele tira o peso do badalo. Então ele é como um sistema de roldana, né? Ele permite ao sineiro variações rítmicas, que se você puxar o badalo direto, o peso está todo na sua mão. Então você não tem condição de fazer essas variações rítmicas. Então isso também possibilitou
que esse código, quando ele foi construído, e também em duas matrizes, como eu defendo, uma matriz erudita, eclesiástica, que são Ave Maria, uma série de códigos que são previstos na regulação canônica, mas apareceu também o que eu chamo aí de repiques rítmicos, né? Que são de tradição africana, porque os sineiros eram todos africanos, e que trouxeram toda uma cultura, né? Possivelmente aí dos batuques, né, dos tambores, que geralmente também são de 3 afinações diferentes, e construíram ao longo do tempo uma relação interessante entre toques canônicos e toques rítmicos, né, e que se avançaram. E tem talvez uma última categoria, que são toques tirados de partitura, que é a Senhora Morta. Aquilo ali é uma transfiguração, né, de uma música que foi adaptada em sino. Lembrando que os sineiros do século XIX, início de XX, era muito misturado, gente sineira em orquestra tocando sino, o que facilitava, né? O próprio seu João Rizinga, ele era cunhado do Batista Lopes, que era um maestro importante, então não fica muito difícil a gente pensar, todos eram irmãos da Boa Morte, que o maestro Batista Lopes, que era cunhado dele, fez a transposição dessa música, né, feita pelo Padre Zé Maria numa abertura do dia 14 de agosto, na antífona, para o toque de sinos. Me parece o Aloysio Viegas, né, nosso grande mestre, professor, estudioso do tema em relação à música, musicologia, lançou essa hipótese que eu acredito bastante nela. O Senhora é Morta é o auge da habilidade e da concentração. Eu nunca tirei Senhora Morta nos dois pequenos, que é mais floreado, é mais complexo. Eu tirei foi aqui, porque aqui você fica tão, né, nas almas do Santíssimo. Então aqui era mais fácil, mas eu nunca tive coragem de tirar uma Senhora Morta no iãozinho, no sininho, né? Os repiques são muito interessantes, né, de uma maneira geral, mas na história da cultura sineira de São João del Rei, existem 2 grandes momentos para o sineiro, né? Festa de Passos, porque tem os combates e as reviradas, né? Embora para o sino, hoje, eu morro de medo de combate de revirada, porque tenho medo dos sinos racharem. Mas para o sineiro é um momento importantíssimo, porque ele é único, né? E se criou essa cultura do combate entre Carmo, Passos na Matriz São Francisco. E depois a festa da Boa Morte, por causa do repique de hora em hora, né, da Senhora é Morta, que é de fato um repique diferenciado, e onde de fato o sineiro precisa ser quase músico para repicar bem, por causa da marcação do ritmo, por causa da ideia de timbragem, de abaixar o som. É algo muito difícil de repicar, porque você precisa estar sincronizado com a marcação. Então, são esses dois grandes momentos. O combate que se vê entre as diferentes igrejas na Festa dos Passos era replicado também entre as torres da catedral. Como que tem um combate entre as igrejas de São Francisco, Matriz e Carmo, aqui realmente o que me impressionava era o combate que existia, as duas torres, a turma. Aí eu não sei o que, começava que você vai pagar cerveja. Realmente, na hora que acabava, e descia todo mundo pro bico de lacre, e enchia o pessoal e tornava lá, ia todo mundo amigo, né? Mas disputava aqui, porque primeiro quem que ia pagar a cerveja, né? Aí eu não tinha aqui para a Torre de Cá, gente, porque na hora que entrava a dupla, o Cubuz, a Maria, chego a dizer que eram figuras hoje lendárias. É um negócio meio inexplicável, né? Sino, quem gosta de sino a vida toda, né? Mas eu acho que, assim, se a gente quiser buscar diversas explicações, primeiro eu acho que está contido no contexto, né? Ali da religião, das músicas, das orquestras, é algo que está junto, né? Por outro lado também, hoje em dia eu não sei tanto, né? Mas no tempo que
que o que você fazia na rua era soltar papagaio, pique, essas coisas, o sino era também uma oportunidade de ver a cidade, de subir na torre, de também gastar um pouco de energia, tinha competição. Então eu acho que isso tudo estimula também na criança, né, que ainda não enxerga o sino como religiosidade ou qualquer sentido, mas vê mais como competição, e ali você compete de muitas formas. Quem repica melhor, quem cata melhor, né? Você demora um tempo, porque você começa a subir em torno com 8, 9 anos, você tem que começar dos sinos menores para chegar ao maior, e é uma evolução natural até você conseguir catar um sino como Boa Morte, de meia, né? E também tem ali você vai aprimorando a técnica, né? Então eu acho que isso tudo estimula, e tem um companheirismo de turma, né? Paulo ficava tão envolvido que, já morando em Belo Horizonte, teve a ideia de pendurar um penacho colorido no sino na época das festas, invenção que ficou para as gerações seguintes. Inclusive, eu que comprei aquele papel crepom, que eu achava que o papel crepom que era o papel que dava mais volume, né, na hora do dobro, né? Inclusive eu esticava no chão, era quase que 2 metros, e depois que estava tudo, era uma mão de obra danada para fazer. Depois eu passava o arame, levantava e amarrava com barbante, né? Isso eu fazia em Belo Horizonte, trazia os 2 penachos para cá. Mas você que né? criou isso da sua cabeça? Eu não tenho, eu pelo feitio, pela a coisa mais arrojada do penacho, eu creio que sim. Porque eu nunca tinha visto isso antes aqui, né? Eu nunca tinha visto assim, desse volume, desse penacho, assim, o vermelho para cá e o roxo lá para os sinos dos passos. E pegou, e até hoje, né? Amarrava aqui, inclusive até dificultava um pouco para catar o sino, porque passava, apertava, arrebentava um pouco das tiras, né, do penacho. Então eles costumavam tirar para catar primeiro, depois o badalo ficava do lado de dentro da bacia, eles amarravam o badalo lá em cima. Quer dizer, era pelo modo mais difícil, mas é para não apertar e não arrebentar na hora que estivesse catando, né? Ao total são em torno de mais de 20 repiques, né? Tem o tencão festivo, né? Que esse, inclusive, eu tenho a impressão, se não me falha a memória, não era tirado aqui na matriz. Eu acho que não tinha tradição de tirar aqui, não. Era só nas torres de 3 sinos. Carmo, Mercedes, o Rosário, São Gonçalo e São Francisco. Porque é ali que era adaptado os 2 sinos menores e o sino grande entrava tremendo, né? Ficava ali uns 10 minutos tremendo, né? De vez em quando e dava mais um black para dar na sequência o trêmulo do repique, né? O tencão é assim, você começa uma pancada no pequeno, tem-tom, 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 tem-tom. E aqui aí o grande começa, ele fica tremendo um tempo, depois de vez em quando quer dar um break, sabe? E às vezes tinha nego aí que ele não é que tem aí ele sem querer vai tolinho, ele em vez de dar coisa, ele dava 2 pancadas aqui e trocava a pancada, sabe? Aí atrapalhava o repique, era um horror, né? Eu gosto mais de tirar uma terentema, um tostolinho. Aí você tem que, sabe, você tem que florear aqui no meãozinho e o sininho aqui na marcação, sabe? Eu nunca tirei um tansquinho, nunca tive coragem de tirar o tansquinho. O ofício, que parece tão arriscado, nunca registrou um acidente fatal, a não ser no caso do João Pilão, no começo do século XX, atingido pelo sino de São Francisco, quando subiu na torre sozinho, fora do horário e do rito. Para André, o tamanho do sino, que havia sido refundido, pode ter contribuído para o acidente. Bom, o João Pilão é um personagem conhecido, né? Todo mundo que faz algum documentário sobre sino, escreve, vai contar o acidente, né? Virou, acho que a lenda e o folclore é mais bonito do que a própria história dos fatos, né? Isso faz parte também. Eu tenho defendido o seguinte, que a gente tem que pensar que em 1900 o sino funde, o sino antigo racha em 15, ele tinha só 900 quilos. Quando volta esse sino em 18, né, ele sobe a torre em 18, depois da festa de Passos, ele mudou totalmente a dimensão do sino na sineira. Você, quando está muito tempo acostumado a dobrar um sino, né, e se você está ali desde pequeno, você sabe qual é o escape do sino. Porque o sino, quando está dobrando, você tem que passar ou pelo lado ou por baixo.
Então, mudou a dimensão do sino inteiro. Quando você aumentou ele de 900 para 1340, você aumentou toda uma condição de dobrar. E minha opinião é que o João Pilão não estava ainda bem adaptado a essa nova condição. Logicamente, né, segundo a lenda, diz que todas as versões que eu conheço, que ele estava embriagado. Sino com embriaguez não pode, porque o reflexo é algo fundamental. Mas também esse é um fato novo, que ninguém nunca pensou. Que ele, talvez, num sino normal, ele talvez dominasse melhor o espaço. Mas num sino novo, em alta velocidade, talvez isso tenha sido um fator a mais para causar esse acidente. Mas me falaram, né, porque nunca aparece o documento. Eu já escutei uma história que o acidente foi abafado. Naquela época, São João era uma cidade muito pequena, a ordem tinha muito prestígio, que parece que chegaram num acordo de não ter nem polícia, nem foi constatado o acidente, mas optaram por não fazer nenhum registro. Mas, como eu te disse, eu acho que se você procurar lá no óbito, né, na festa de Passos de 1919 e 20, uma morte de alguém que chama João lá, certamente você vai encontrar, porque eu imagino que o atestado de óbito tem que ser feito, né, no registro civil. É uma hipótese, nada fechado. Registrada como patrimônio imaterial brasileiro há quase 20 anos, a linguagem dos sinos de São João del Rei, que inspirou a proteção, tem se mostrado cada vez mais forte, viva e com saúde para sobreviver a todos nós e conquistar gerações que ainda nem nasceram.